Oi, turma, do livro As Mais Belas Parábolas de Todos os Tempos, Alexandre Rangel, volume 2, o texto O Pardal que Não Gostava do Inverno. Era uma vez um pardalzinho que odiava ter de voar para o sul por causa do inverno. Ficava tão apavorado com a ideia de deixar seu lar que decidiu adiar a viagem até o último momento possível. Depois de se despedir carinhosamente dos seus amigos pardais que partiram, voltou a seu ninho e ainda ficou mais 3 semanas. Finalmente o tempo se tornou desesperadamente frio e ele não podia mais adiar. Quando o pardalzinho partiu e iniciou seu voo para o sul, começou a chover. Rapidamente começou a criar gelo sobre suas asinhas. Quase morto de frio e exaustão, foi perdendo altura e caiu por terra num pátio de estrebaria, quando estava exalando o que pensava ser seu último alento. Um cavalo saiu da estrebaria e recobriu o pardalzinho de fezes. A princípio, o pardal não podia pensar noutra coisa a não ser que daquele modo era horrível morrer, tão sujo de estrume de cavalo. Porém, quando as fezes começaram a entrar em suas pernas e penas, começou a aquecê-lo e a vida recomeçou a voltar ao seu corpo. Ele descobriu que tinha espaço suficiente para respirar. Subitamente, o pardalzinho sentiu-se feliz e começou a cantar. Naquele instante, um grande gato entrou no pátio da estrebaria e, ouvindo o gorjeio do passarinho, remexeu o estrume para descobrir de onde vinha o som. O gato descobriu a ave e a comeu. Nas situações adversas, é mais prudente a gente tomar a atitude que convém e não geralmente aquilo que nós desejamos. Nem tudo que nós queremos, nós podemos. Geralmente nós fazemos péssimas escolhas e as consequências também vêm e elas não são favoráveis. Aí muitas das vezes é como se fosse, se a gente levar isso em consideração, a educação, né, de um filho, por exemplo. O filho quer sair de casa a todo custo, ele quer ter a vida própria e geralmente aos 15, 16 anos já começam a se rebelar, né, na adolescência, querem afrontar seus pais e os pais não conseguem ter o controle desse ser, acabam deixando fazer o que quer. Tudo o que eles querem na fase dos hormônios, né, exaltados, geralmente eles se dão mal, geralmente. E quando eles se dão mal, eles não conseguem ainda assim compreender. Eles não têm uma noção do que ocorre com eles naquele instante. Eles querem achar culpados, eles querem distribuir o seu azar à vida, ao universo, a Deus até, e sendo que foi escolha errada. Tinha tudo para dar certo se fosse no caminho natural como todos seguem ali. Né? Primeiro você estuda, você se desenvolve, você trabalha, você tem seu dinheiro, aí sim você vai lá e compra uma casa, vai morar sozinho, vai ter o seu espaço com maturidade e saber lidar com as circunstâncias. Mas não, o adolescente ele quer afrontar, ele quer sair de casa a todo custo e ele paga um preço muito alto. Geralmente, esse estrume da história seria inclusive o uso de droga, que adormece, que amortece a queda, né? Mas justamente porque amorteceu a queda é que você relaxa, fica vigilante e algo pior pode te acontecer. Então, a gente passa uma mensagem dessa dentro de uma sala de aula, como professor, a gente orienta as crianças o quê? Respeitem seus pais, as ordens de seus pais, né? Siga direitinho o percurso natural da vida. O nosso percurso natural é esse. Nós temos a nossa fase da infância, nós temos a nossa fase da adolescência, depois vem a maturidade, vem o lado adulto. Não adianta querer ser adulto antes da hora. As consequências são péssimas, porque ninguém amadurece de um dia para o outro. Até você pegar o que de fato você precisa fazer para sobreviver às coisas que a vida traz na fase adulta, você já foi atropelado por ela.
E muitas vezes esse atropelamento vem como um rolo compressor mesmo, danificando tudo o que você ainda tem de bom. É importante trabalhar com a criança que ela deve ser obediente até chegar à sua maturidade e ela saber discernir o que é certo e o que é errado. Muitos adolescentes e crianças estão afrontando seus pais e professores porque estão encontrando espaço para isso. Estão se desenvolvendo devido à internet, meios de comunicação, eles têm uma bagagem grande de conhecimento, sim, mas não sabem colocar esse conhecimento em prática ainda. Então é interessante que o adulto norteie a vida dessas crianças. Caso contrário, se torna um pardal perdido. E esse pardal perdido não é só uma questão de escolha, quando se trata de criança e adolescente. Se trata também no meio em que ela está, que ela precisa de orientação, que ela precisa de apoio, que ela precisa ser acolhida. E cabe, sim, aos professores e pais essa responsabilidade. Nós temos que tomar cuidado com os pardais que nós temos. Eles estão aí querendo voar no tempo deles e nós não podemos deixar. Nós temos que orientar esse voo. Caso contrário, a tendência é perder os nossos pardais para as drogas, para o crime, para a violência, promiscuidade. Então, bora lá refletir sobre isso.